Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos explorar um tema que gera assim, muitas dúvidas, né? E debates na perspectiva cristã. A masturbação é considerada pecado. Isso. Nossa fonte principal aqui é um e-book que, bom, mergulha fundo em passagens bíblicas, diferentes interpretações e o que alguns comentaristas dizem. Exatamente. E olha, um ponto de partida que eu acho crucial e que o material ressalta logo de cara é que a Bíblia não menciona a palavra masturbação. Não tá lá. Ah, interessante isso. Pois é, então toda discussão, como a gente vai ver, ela se constrói, na verdade, sobre a interpretação de princípios mais gerais. Coisas sobre sexualidade, pureza e o que significa ter domínio próprio, sabe? Dentro da visão cristã. Entendi. Essa ausência da palavra é um ponto-chave, então. Bom, vamos começar pelos argumentos que o e-book apresenta para considerar a prática como algo incorreto, ou pecaminoso mesmo. O que se destaca aí? Olha, um dos pilares assim é a conexão que fazem com a luxúria. O e-book vai lá em Mateus 5:28, né? Onde Jesus fala que só olhar para alguém cobiçando já seria adultério no coração. Sim, essa passagem é bem forte. Exato. E a linha de raciocínio apresentada é que a masturbação, principalmente quando vem junto com fantasias sexuais ou pornografia, acaba alimentando essa cobiça interna. Esse desejo que eles chamam de impuro. Entendi. Então a questão não é só o ato físico em si, mas o que está na mente, a intenção, né? Que outros pontos o material levanta nessa linha? Tem outro argumento bem presente no e-book que vem lá de 1 Coríntios 6. Aquela ideia do corpo como o templo do Espírito Santo, que pertence a Deus e tal. Ah, sim. Então, a interpretação mais tradicional que o e-book discute vê a masturbação como um uso do corpo muito focado no prazer individual, sabe? Meio desconectado do propósito que essa visão dá para a sexualidade, que seria a união no casamento, a relação e até a procriação. Então, o contraste que o material aponta é esse, um ato talvez visto como autocentrado, versus a ideia de que a sexualidade deveria ser mais relacional, apontar para a união, para um propósito divino maior. Faz sentido? Dentro dessa lógica. Precisamente. E essa linha continua, viu? O e-book também aborda a questão do autocontrole. Menciona Gálatas 5, que fala das obras da carne versus o fruto do espírito. Domínio próprio. Isso. A masturbação, especialmente se vir algo compulsivo, é vista como uma falha nesse domínio próprio que se espera do cristão. E tem também a interpretação histórica de Onã, lá em Gênesis 38. A história de Onã sempre aparece nessas discussões, né? Sempre. Embora, assim, o contexto seja bem específico, ele se recusando a cumprir a lei do levirato, aquela obrigação de casar com a cunhada viúva para dar um herdeiro por irmão falecido. Certo. O ato dele de derramar o sêmen na terra foi tradicionalmente interpretado por alguns, e o e-book mostra isso, como um símbolo de desperdício, sabe? Um ato sexual fora do propósito divino. E, por fim, o material ainda cita o egoísmo, que seria inerente ao ato, e o potencial de virar um vício, tirando o foco de Deus. No que o e-book também explore o outro lado, a perspectiva que não vê uma condenação tão direta assim, certo? Sim, explora sim. E o ponto de partida dessa outra visão é justamente esse, o silêncio das escrituras. O argumento é tipo, se fosse um pecado tão claro, por que não foi listado junto com adultério, fornicação, essas coisas que são condenadas explicitamente? É um ponto forte, esse argumento do silêncio. E como essa perspectiva lida com as passagens que o outro lado usa? Onã, por exemplo. Então, para essa visão, a história de Onã é vista mais como um caso de desobediência direta a uma ordem específica, a lei do levirato, e também egoísmo, né? Ele não queria gerar um filho que não seria considerado dele, não seria necessariamente uma condenação do ato físico em si. Entendi. E Mateus 5:28, sobre olhar e cobiçar. Aí o foco seria na luxúria mesmo, na cobiça, na objetificação da outra pessoa no coração. O problema seria esse estado mental de desejar o outro impuramente, não o ato físico isolado, se ele puder ser feito sem esses pensamentos impuros direcionados a outras pessoas. E a questão do corpo como templo, lá de 1 Coríntios 6. Como fica? Nessa leitura alternativa que o e-book apresenta, essa passagem é interpretada como falando mais especificamente sobre imoralidade sexual com outras pessoas, fora do casamento.
o foco seria na relação com o outro. Exato. Um ato individual, privado, não se encaixaria diretamente aí. A menos, claro, que estivesse ligado a outros pecados, tipo usar pornografia, que aí sim envolve cobiça e exploração de outros, ou se virasse uma compulsão, algo que domina a pessoa, né? Faz sentido. O e-book até menciona a ideia do impulso sexual como algo natural criado por Deus, e que talvez a masturbação, para solteiros, por exemplo, pudesse ser uma forma privada de lidar com isso, desde que, claro, mantida livre da luxúria e da compulsão. Entendi. Então, nessa perspectiva, a avaliação moral fica bem mais dependente da intenção, do contexto mental e se tem ligação com outros pecados já conhecidos, do que do ato físico em si, isolado. O e-book apresenta bem esses dois lados da moeda de forma detalhada. No entanto, é importante dizer, ao final, pesando os argumentos todos e se baseando na interpretação dos princípios bíblicos mais amplos, como a busca pela pureza, o combate à luxúria, a santidade do corpo, o chamado ao autocontrole e a visão sobre o propósito da sexualidade, a conclusão apresentada pelo material é que a perspectiva cristã tradicional acaba prevalecendo, ou seja, considerando a masturbação como uma prática não correta ou, de fato, pecaminosa. Fica claro, então, que na ausência de um não farás direto sobre isso, a interpretação desses princípios maiores ganha um peso enorme, né? E leva a essas diferentes posições. Isso dá um panorama bem completo das tensões de interpretação que o e-book levanta sobre o tema. Bom, para a gente resumir nossa conversa de hoje, exploramos os argumentos dentro da perspectiva cristã sobre a masturbação, usando como nosso guia um e-book que analisou o tema a fundo. Isso. Vimos que, embora a Bíblia não fale diretamente do assunto, as interpretações de princípios sobre pureza, luxúria, o corpo, a sexualidade, elas levam a caminhos diferentes. A visão tradicional, que o e-book conclui ser a mais alinhada com esses princípios gerais, conforme interpretados historicamente, acaba considerando a prática como incorreta ou pecaminosa. E o material nos deixa com uma reflexão final bem pertinente, eu acho. Como é que esses princípios gerais das escrituras são de fato aplicados no dia a dia, em situações muito específicas que não são mencionadas diretamente no texto? Levanta a questão de como a interpretação pessoal, o peso da tradição e a consciência de cada um acabam dialogando, né? Ou às vezes até entrando em conflito dentro de uma mesma estrutura de fé. Fica essa pergunta no ar.